Convém que ele cresça e que eu diminua. João, capítulo 13, versículo 30. Parece que a gente não consegue entender de forma clara e objetiva que a nossa responsabilidade, que as nossas intenções, elas estão bem equivocadas. Nós queremos aparecer, nós queremos ser o centro das atenções. Nós compartilhamos, nós falamos, nós nos apresentamos querendo que as pessoas nos vejam, que as pessoas olhem para a gente. A gente divulga os nossos pensamentos, as nossas opiniões e até mesmo nós pregamos, anunciamos Cristo, mas sempre trazendo um olhar para nós, para a nossa vida. E esse versículo citado, ele expressa o resumo de tudo aquilo que nós devemos vivenciar. O que importa é que nós venhamos a diminuir, que o Senhor venha a crescer. O que importa é que a gente diminua, é que nós sejamos esquecidos e que o Senhor Jesus Cristo apareça, que Ele esteja em evidência. O que importa é nós pregarmos, é nós anunciarmos as boas novas, é nós apontarmos para o Senhor. Que a gente venha morrer e simplesmente ser esquecido, mas o que importa é que o Senhor, Ele esteja em evidência. Nós falamos muitas vezes textos paulinos e evidenciamos, o apóstolo Paulo disse, mas nada são do que as palavras inspiradas pelo Espírito Santo ao irmão Paulo. Nós usamos até frases de tantos outros irmãos em Cristo, Spurgeon, A.W. Pink, John Wesley, Jonathan Edwards, irmãos que viveram aqui nesta terra, pregaram o Evangelho. E suas frases, seus sermões estão aí, mas que apontam para Cristo. Nós também usamos frases, usamos citações de irmãos que estão aqui entre nós, Hernandes Dias Lopes, Arival Dias Casemiro, Paulo Júnior. Mas estas palavras, elas apontam para Cristo. Elas precisam apontar para Jesus. As nossas palavras precisam apontar para o Senhor. Nós somos muito midiáticos. Nós achamos que fazer a obra do Senhor é nós estarmos em evidência. É nós estarmos expostos. Mas o que importa é que Jesus cresça e que nós venhamos a diminuir. O exemplo de João Batista é um exemplo para nós pensarmos, porque João Batista, em relação à humana, ele era primo de Jesus. Ele era primo de Jesus. E mesmo desde o ventre da sua mãe, Isabel, ele sendo já cheio do Espírito Santo, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o menor. Ele sabia que ele, diante do Senhor, ele não era nem digno de desatar as sandálias dos pés dele, que era uma tarefa para o escravo mais inferior da casa. João Batista entende que ele é o Elias, profetizado lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Ele é aquele que veio abrir o caminho para o Messias. Ele é a voz que clama no deserto. Ele foi considerado pelo próprio Senhor Jesus, dentre nascidos de mulher, um grande profeta. Não havia um semelhante a ele. Mas ele declara, o que importa é que eu diminua e que ele cresça, que ele apareça. A gente precisa olhar um pouquinho para nós mesmos e nos examinarmos à luz das Escrituras. Como nós nos comportamos, qual é a nossa intenção, qual é a nossa motivação quando nós colocamos a nossa cara aqui diante de uma câmera. Quando nós subimos no altar, estamos diante de um púlpito, diante de pessoas, né? Porque nós achamos que o mais importante é nós estarmos diante de pessoas, discursarmos diante de muitas pessoas, ou até mesmo diante de uma única pessoa que nós estamos ali querendo, com o nosso esforço,
falar de Jesus para essas pessoas e esquecendo, porque nós esquecemos que o que importa é que nós venhamos a diminuir, a ficar rebaixados, totalmente ali, pequeninos, e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Essa deve ser a nossa maior intenção, o nosso maior objetivo, o propósito da nossa vida, enquanto aqui terrenos, enquanto salvos em Cristo Jesus, é apontar para Ele. A ideia que tem que vir à nossa mente é que nós somos como uma seta, uma flecha que aponta para o alvo, que é lançada. O arqueiro, quando ele lança a sua flecha, ele quer lançar e ele tem um alvo, ele tem um objetivo e ele tem que ser certeiro. Então nós temos que ser uma flecha que vai para o alvo certeiro, que é Cristo. Nós temos que apontar para Cristo. Esse é o nosso objetivo. Não é falar de nós, não é falar das nossas experiências, não é contar aquilo que o Senhor tem feito, porque a obra é do Senhor e Deus levanta homens que preguem, mulheres que preguem, que façam a sua vontade, mas esses homens, eles caem por terra, mas a obra do Senhor permanece. O que importa é Cristo. O que importa é Cristo. Ele tem que crescer, é Ele quem salva, é Ele que é o autor da obra, Ele é Deus. E que hoje a gente venha pensar sobre isso, a diminuir, e que o Senhor Jesus apareça. Eu fico por aqui, ao Senhor toda a glória e honra, gratidão por mais esse dia, e até a próxima, se o Senhor assim permitir.